Agora vamos falar de um assunto que eu acho que é interesse de muita gente, né? Que é no fim das contas onde estão, no fim, as ações do futuro, digamos, que na verdade não só por serem as ações do futuro, são as ações do presente, né? Ou seja, as É, ações que nós temos que estar olhando agora como sim. pessoas que investem, né? Então, Aham. assim, na carta de vocês trazem aí, né? Luiz, se quiser depois do Paulo também complementar de alguma forma, fica à vontade, que é essa questão da digitalização das economias, né? Não só dos negócios aí do ponto de vista de quem consome, mas do ponto de vista de quem produz. Acho que a pandemia apenas acelerou esse processo que gera uma coisa meio que esperada, considerando a evolução da própria sociedade. A nossa vida é cada vez mais tecnológica, a circulação de informações, a circulação de conhecimento, ela é cada vez mais aí digital, e toda a tecnologia que vem se desenvolvendo ao redor disso abriu dezenas de oportunidades, eu não tenho dúvida, em vários lugares. E aí vocês mencionam, inclusive, na carta de vocês, todas as geografias, vamos dizer assim, né? Estados Unidos, Ásia, Brasil também e América Latina. Até aproveitando que vocês têm aí pessoas locadas em outras regiões aqui, né? Vizinhas a nós. Então, eu queria muito saber onde exatamente estão, né? De que exatamente, não sei se vocês podem falar o nome de empresas, mas assim, que segmentos a gente está analisando e, sobretudo, em cada economia, né? E, especialmente no Brasil, onde a gente tem, de fato, uma carência muito grande de empresas representantes, de fato, dessa área tecnológica pura, vamos dizer assim. É, Ju, infelizmente a gente está no país das commodities, dos bancos, que são a velha economia, né? Então, o peso Exato. desses setores dentro do Bovespa são muito grandes relativamente à nova economia. E aí, o que a gente fez na RPS? A gente tem um time global de ações que analisa ações no mundo inteiro, e esse nosso time global, a gente direciona o seguinte, caras, a gente tem muito pouco de tecnologia na América Latina. Foquem na tecnologia fora da América Latina, porque a gente tem carência de exposição a isso. E eles vêm estudando isso há muitos anos, né? E assim, o que aconteceu com essa pandemia é que o processo de digitalização que vinha acontecendo num ritmo acelerou 5 anos em 6 meses. É Então, isso. assim, a penetração do e-commerce no consumidor americano cresceu 15 pontos percentuais durante os últimos 5 anos. E mais 15 pontos percentuais nos últimos 5 meses, 4 meses. Então foram 5 anos em poucos meses. E isso, obviamente, foi trigado pelo fato das pessoas terem que ficar em casa e começar a se relacionar de casa com as empresas, com os parentes, o stay at home bombou o negócio. Pessoas que nem estavam no radar de fazer isso. Eu costumo dar o exemplo do meu pai, que nem pensava, nem sonharia em comprar nada pela internet, foi obrigado a fazer isso, gostou e está fazendo todo dia. Então as empresas estão tendo que se adaptar a isso, as pessoas estão tendo que se adaptar a isso, e a gente está vivendo num negócio que é o seguinte: o líder leva tudo. Porque você não vai deixar de usar o WhatsApp uma vez que ele te presta um bom serviço, uma vez que você se sente confortável em usar, para usar um outro negócio. Você se acostumou com aquilo ali. E é uma dominância muito forte da tecnologia. Então, assim, esse é um dos setores onde os winners ficam cada vez mais. Até a semana passada, teve uma audiência no Congresso americano para discutir um pouco essa história do monopólio, né? Porque as empresas ficaram muito grandes. Mas eu acho que assim é uma tendência irreversível. O quão gigante essas empresas ficaram e elas estão dominando esse negócio. Então você tem que ter exposição a isso aí. E a gente faz de uma forma setorial. A gente não tenta focar numa empresa A ou numa empresa B, porque, de novo, você tem idiosincrasias. De repente, dá uma canetada lá no Facebook, aí depois dá uma canetada não sei aonde, aí o TikTok não sei o quê. E aí, pô, se você faz uma carteira diversificada, escolhendo os líderes de cada subsegmento e diversificando por região, você sai desses riscos específicos. E o que aconteceu foi o seguinte: como o juro está muito baixo no mundo, a correlação entre os ativos nunca teve tão alta. Small cap nos Estados Unidos anda junto com small cap no Brasil. Utilities na Europa anda junto com utilities na Ásia. Tech nos Estados Unidos anda junto com tech no Brasil. É impressionante o que a gente chama de investimento fatorial, né? O factor investment. Então, são esses grandes temas e os investidores vão correndo atrás desses temas de forma, comprando baskets, né? E os ETFs transformaram isso ainda mais, né? Você tem ETF para tudo. Quero ETF ESG, quero ETF Biden, quero ETF Trump, quero ETF
Tech, eu quero ETF Tech na Ásia, eu quero ETF Tech na América Latina. E os investidores estão fazendo muito esses investimentos através desses ETFs, globalmente, eu estou dizendo, o que faz com que as correlações fiquem muito próximas. Então não tem muita diferença, infelizmente, para o stock picker, não tem tido muita diferença entre comprar, por exemplo, Magazine Luiza e Amazon. A diferença é que você diversificando, de repente acontece alguma coisa específica lá no centro de distribuição da Magazine Luiza, você estando diversificado. E a gente também está olhando muito na Ásia. A gente acha que esse setor é um setor muito forte na Ásia, liderado pela China e nos Estados Unidos. São os grandes líderes do mundo da tecnologia. Só que na Ásia elas são mais baratas. A gente vê o valuation das empresas, tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos, bem mais caro do que na Ásia. E as empresas asiáticas, a Tencent, o Alibaba, são tão boas quanto as empresas americanas. Então a gente fez um portfólio bem diversificado, pegando um pouquinho de cada uma e surfando esse tema que a gente acha que é um tema que foi muito bem, obviamente. Até vou te dar um número só, Ju. A Amazon soltou resultado semana passada. Eu falei para você que o PIB americano caiu 32% no segundo trimestre. As vendas da Amazon, nesse PIB que caiu 32%, subiu 40%. Quer dizer, para ela, crise não existiu, muito pelo contrário. Ela surfou animal o problema. Então, assim, quanto é o valuation de uma empresa que, quando tem uma recessão de 30%, sobe 40% a sua receita? Como é que você calcula o valor de um negócio com tamanha franquia? Muito difícil de fazer. A gente tem lá as nossas métricas, a gente tem feito isso sempre de uma forma relativa, o absoluto é muito difícil de cravar, e aí o que a gente fez foi essa diversificação. Acho que o investidor brasileiro precisa diversificar o seu investimento para esse tipo de coisa, que é pouco presente no Bovespa. Daí que é legal investir em fundos que têm essa expertise.